Sabe, todo mundo tem algum hábito, né? Mas quando é que esse hábito vira um problema, um vício de verdade? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar aqui numa análise do pastor Ailton Santana para entender melhor essa história de vício, dos mais clássicos até aqueles que, olha só, moram dentro do nosso celular. Ok, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai entender o que é um vício de verdade, depois vamos dar uma olhada numa perspectiva bíblica sobre o assunto e focar bastante no vício da língua. Aí tem uma história bem forte sobre hipocrisia para a gente analisar. E para fechar, a gente conecta tudo isso com os vícios da era digital. Então, vamos começar pelo básico. O que é um vício? Se a gente para pensar na palavra vício, o que vem na cabeça primeiro? Pois é, a análise que a gente está vendo aqui nos convida a pensar um pouco fora da caixa, a ver que esse conceito vai muito, mas muito além do que a gente costuma imaginar. Olha só que interessante a definição. Vício é, basicamente, qualquer costume, qualquer hábito que faz mal para a vida de uma pessoa. Isso vale para o lado espiritual, para o moral, para o social, para tudo. É como se fosse uma tendência, sabe? Uma inclinação para aquilo que não é legal. A grande sacada aqui é que não se trata só do que se consome, mas de qualquer rotina que acaba nos prejudicando, que vai minando quem a gente é. E é aqui que o negócio começa a ficar mais profundo. Porque, claro, a gente pensa logo em beber, fumar, usar drogas, os vícios mais óbvios. Mas a análise aponta para outros bem mais sutis que muitas vezes a gente nem considera. Tipo o jeito que a gente fala, a fofoca, sabe? Até ficar horas e horas na frente da TV. São coisas tão do dia a dia que a gente nem se toca do estrago que podem estar fazendo. Ok, mas de onde vem tudo isso? Bom, para entender a origem desses comportamentos, a análise vai buscar uma referência lá na estrutura bíblica, no que é chamado de obras da carne. A ideia aqui é que não é só uma questão de, falta força de vontade, não. Segundo essa perspectiva, esses hábitos ruins são, na verdade, um reflexo de algo mais fundo. São manifestações do que a Bíblia, lá em Gálatas, chama de obras da carne, que, trocando em miúdo, seriam as nossas inclinações humanas, né, que nem sempre nos levam para o caminho certo. E dá uma olhada no tamanho dessa lista. É impressionante. Tem de tudo aí. Adultério, impureza, idolatria, feitiçaria, ódio, briga, ciúme, até inveja e bebedeira. Repara como vai desde atitudes bem concretas até sentimentos, coisas que ficam aqui dentro. É basicamente tudo aquilo que pode nos desviar de uma vida mais equilibrada, mais saudável. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta que atravessa o tempo e chega direitinho pra gente hoje. Será que esses vícios não estão por aí, em todo lugar, ao nosso redor? Fica aí a provocação para a gente observar melhor o mundo e a nós mesmos. Agora, de todos esses vícios, a análise dá um destaque especial para um que muitas vezes a gente nem nota: o vício da língua. Porque as palavras, minha gente, têm um poder gigantesco. Elas podem tanto levantar quanto derrubar uma pessoa. A mensagem aqui é bem clara. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as conversas que a gente tem, as companhias que a gente mantém, tudo isso nos molda. Uma fofoca, por exemplo, pode parecer uma coisinha boba, mas, aos pouquinhos, vai estragando nosso caráter. E essa ideia fica ainda mais forte com essa outra passagem. A morte e a vida estão no poder da língua. Pensa nisso. É muito sério. Uma palavra de incentivo pode dar vida nova para alguém. Já uma mentira, uma calúnia, pode acabar com a reputação de uma pessoa para sempre. E para fechar essa parte, olha que imagem forte essa. Vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é isso, uma faísca, uma coisinha de nada. Mas essa faísca pode começar um incêndio que devasta uma floresta inteira. Exatamente isso que uma fofoca faz. Começa pequena e, quando a gente vê, o estrago já é gigante e incontrolável. Bom, para a gente entender na prática como esses vícios podem ficar escondidos, a análise traz uma história real e bem impactante sobre um líder de igreja. É um caso clássico que mostra o perigo da hipocrisia. Então, imagina só essa figura. Um líder super rígido que, como diz aí na citação, era do tipo que via alguém com um pirulito na boca e já saía falando que era cigarro. Sabe? Aquele tipo de pessoa sempre pronta para julgar e apontar o dedo para o erro dos outros. Só que aí, a história dá uma virada. Esse pastor fica doente, precisa ser internado e, de repente, proíbe quase todo mundo de visitar. Ué,
Estranho, né? Para uma pessoa tão pública, tão conhecida, se isolar desse jeito, começou a levantar suspeitas. O que será que ele estava escondendo? E no fim, a verdade apareceu. Todo aquele isolamento era para uma coisa só: esconder que ele fumava e bebia. E bebia tanto que chegou a ficar doente. Exatamente as coisas que ele tanto condenava nos outros. A máscara caiu, né? E ficou claro que o maior vício dele, na verdade, era a própria hipocrisia. Essa história pode parecer algo do passado, mas a análise argumenta que ela é super atual. A grande diferença é que hoje em dia os vícios ganharam um novo endereço, o mundo digital. A tecnologia não inventou problemas novos, mas com certeza deu um palco gigantesco para os problemas de sempre. Pois é, redes sociais, aplicativos de mensagem, tudo isso que, em tese, serviria para conectar as pessoas, acabou virando um terreno fértil para novos hábitos bem prejudiciais. Isso está mudando o jeito como a gente se relaciona e muitas vezes está, na verdade, isolando as pessoas dentro de suas próprias casas, cada um na sua tela. E para mostrar como a confiança anda em baixa, a análise traz um dado de pesquisa bem chocante, de um contexto religioso. Apenas 5% dos pastores se sentiam seguros para confiar um segredo ao outro. Esse número é usado para levantar uma questão muito maior. Num mundo onde a fofoca online se espalha na velocidade da luz, em quem dá para confiar de verdade? Outro ponto que a análise levanta é como a tecnologia facilitou a infidelidade. Olha esse dado de uma pesquisa com moças em relacionamentos. É de cair o queixo. 20%. Ou seja, 1 em cada 5 admitiu que trai ou já traiu usando mensagens. A conclusão que o autor chega é bem pesada. Essa dependência que a gente criou de celular, de aplicativos, não é só um hábito ruim, é um vício moderno mesmo. E um vício com consequências bem reais e muitas vezes devastadoras, que estaria até contribuindo para o aumento de divórcios. Então, para a gente amarrar tudo, o argumento central é este. Primeiro, vício é qualquer hábito que prejudica nosso caráter. Segundo, esses vícios vão muito além do óbvio e incluem a maneira como a gente fala e a hipocrisia. Terceiro, a tecnologia de hoje abriu um campo enorme para esses vícios crescerem. E, por fim, a gente precisa de autoconsciência, de olhar para dentro para conseguir identificar e lidar com tudo isso. E no final das contas, a reflexão volta pra gente, né? Com base em tudo isso que vimos, fica a pergunta: quais hábitos modernos que a gente acha super normais podem ser, na verdade, os vícios que estão moldando quem a gente é sem nem a gente perceber? A resposta talvez esteja aí, na palma da mão de cada um.